pouquinho. Muito bem, estamos começando então mais uma aula de contabilidade gerencial para tomada de decisões. Obrigado a todos vocês que estão aqui comigo, a quem vai assistir essa aula depois também, quem vê as aulas aí pelo YouTube, né? Participa, comenta. Obrigado pela atenção desde já. Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez e hoje a gente continua fazendo um raciocínio então. Na última aula, a gente percebeu um pouco mais sobre essa ideia do markup somado ao ponto de equilíbrio, para entender as fórmulas, para entender o raciocínio por detrás, e eu apresentei um exercício, um exemplo, né, para que a gente pudesse treinar um pouco dessas técnicas e visualizar a linha de raciocínio, para criar ali um conceito que a gente possa adequar, adaptar à realidade da empresa que a gente trabalha, a empresa que a gente cuida, enfim, ao problema que nós queremos resolver, tá? Então, inclusive, a planilha está do mesmo jeito que eu parei aqui, com algumas marcações, né, na aula anterior, com alguns comentários que a gente fez. E na aula anterior, a gente chegou a entender, então, qual é o cálculo do ponto de equilíbrio. Então, só para reforçar, para resolver as questões do exercício no molde que a gente está trabalhando, a gente vai partir sempre da precificação. Então, nesse primeiro exercício, eu trabalhei com impostos, comissão, frete e uma margem de contribuição que nós estabelecemos. E aí eu expliquei para vocês, o que é margem de contribuição? Ela é custo, é receita, né, que a gente recebe, a venda efetuada por aquele produto, sempre pensando primeiro no unitário, depois a gente trabalha com uma escala maior, mas a partir desse raciocínio a gente vai fazer uma venda, vai vender uma unidade, e dentro dessa unidade, a gente quer que sobre uma parte desses recursos para pagar o que a gente vai chamar de despesas fixas ou custos fixos. Então, a partir daqui é que a gente define o critério para adotar ali uma ideia de margem de contribuição. Ela é, em essência, receita menos custos e despesas variáveis. Não está aqui em lugar nenhum, mas vocês já entenderam. Então, o que seria a receita? É o preço da venda que a gente vai aplicar. O que é, então, o custo e despesa variável? É tudo aquilo que é relacionado e que quanto mais ao produto, né, e que quanto mais eu vendo, mais eu vou aumentar esse gasto, né, entendendo aí, contemplando tanto custo como despesa quando a gente faz aquela separação. Despesa relaciona-se ao aspecto administrativo ou obtenção de receita. Custo é o aspecto de produção, tá? E aqui a gente está falando de produto, né, de mercadoria mais especificamente, aplicando-se então à indústria e aplicando-se também a ideia de comércio. Agora, se eu tenho serviço, aí eu vou adaptar, mas vou entender a partir da mesma mecânica, né? Então, uma ligação que eu faço para executar o meu serviço, para fazer um atendimento pós-vendas, é uma despesa, né? Agora, se para executar aquele serviço eu preciso de uma mão de obra em específico, do uso de uma ferramenta que é consumida, por exemplo, aquilo é um custo da prestação de serviço. Então, eu vou fazer esse detalhamento, fazer essa linha de raciocínio e vou aplicar de acordo com a minha realidade. E aí a gente respondeu a questão número 1, né, utilizando os dados acima, que são essas tabelas aqui em cima. Primeiro, a gente usa a parte variável para precificar, depois a gente usa a despesa fixa para poder calcular o ponto de equilíbrio. Então, na fórmula, inicialmente a gente não vai usar isso aqui. Primeiro a gente precifica partindo desse pressuposto da fórmula do markup, que não é perfeita, como a gente conversou naquela aula, né? Entendendo todas essas limitações, ainda assim, depois dela, na minha opinião, mais interessante que se utilize é o custo meta, né, que aí já é aplicado a uma realidade de mercado mais específica. A gente pode depois talvez fazer uma aula em específico sobre isso, mas o meta ele depende já de uma estrutura da empresa, né? Ele depende ali da capacidade de remodelagem de uma empresa, porque daí você vai praticar, é como se você construísse uma ideia estabelecendo um limite, né? Que a partir daquele preço ele não pode ficar, porque a concorrência não deixa você vender mais caro do que aquilo. E no markup não. A gente pode fazer isso para simular, às vezes até mesmo ainda no processo de planejamento, de plano de negócios da empresa. E aí depois, dentro da realidade, dentro da visão de mercado que a gente vai criando na administração daquele negócio, a gente vai readequando ou aplicar isso numa empresa que já está há 20 anos no negócio, né? Então a gente pode criar modelagens para ele de acordo com a nossa necessidade. E aí nós fizemos aqui primeiro, então, somando esses custos e despesas variáveis, trabalhando com percentual ou casa decimal, aqui eu utilizei a casa decimal, chegamos aos preços de venda de cada um desses produtos. Depois, a gente pegou esse preço de venda e fez o cálculo do ponto de equilíbrio. Como que a gente faz esse raciocínio? Eu vou sempre partir de dois pressupostos: o custo fixo dividido pela margem de contribuição. É isso que eu expliquei na aula anterior. Então, o ponto de equilíbrio ele tem três tipos diferentes: o contábil, o financeiro e o econômico, ou ainda, né, o que envolve o custo de oportunidade, que às vezes ele não leva o nome de econômico.
porque alguns chamam o financeiro de financeiro e econômico também. Enfim, sabendo que existem os três, uma vez que você aplica a fórmula do contábil, por exemplo, você entende com mais facilidade as outras duas fórmulas. Nada mais é do que o custo fixo dividido pela margem de contribuição. Ah, professor, mas eu trabalho com vários produtos. Aí você precisa entender o que a gente chama de conjunto. Né? Esse ponto de equilíbrio vai ser estabelecido por uma média ou uma margem de contribuição mediana entre aquele conjunto que você trabalha, né? Que são o rol de todos os produtos que a empresa vende. Aí o raciocínio ele vai ficando cada vez mais complexo, né? Então tem que tomar cuidado. Por isso que eu sempre parto desse princípio aqui de fazer um por um, aí depois que você domina um por um, você vai avançando e vai trabalhando. Mas para fazer o conjunto, critérios de rateio e execução disso adaptado ali àquilo que a gente quer. Então, o que eu fiz aqui matematicamente falando? Eu peguei o custo fixo, 4.500. Ele nada mais é do que a soma dessas principais informações. Então, aqui eu estou fazendo algumas projeções, né? Eu estou me baseando em informações que eu tenho disponível. Aí eu posso ter a realidade da empresa, cujo material de consumo não são esses R$ 400, ele pode variar. Ou o salário administrativo, eu preciso tomar o cuidado. O que eu estou considerando como salário, como folha de pagamento? Tem que saber se o imposto do salário está incluso aqui, se ele não está, porque ele é uma despesa recorrente, fixa, né, e que vai acontecer se você tem folha. Então, vai gerando uma complexidade a cada passo que nós vamos tomando. Então, aqui é resumido realmente para isso, né, para a gente dominar. 4.500 dividido por 20%, a gente vai chegar a esse resultado aqui, que ele vai nos dar, então, primeiro o faturamento. É essa matemática que a minha planilha está fazendo. E aí não precisa ser nessa planilha, nessa linha estabelecida aqui, né, nesse formato. Deixa eu só abrir a minha calculadora aqui, caso a gente precise. Fica um pouquinho lento quando a gente precisa, quando eu estou compartilhando, mas é basicamente a ideia do ponto de equilíbrio. Então, eu quero descobrir o ponto de equilíbrio em duas formas. Vejam que é a mesma informação, né? Eu quero descobrir ele em reais, ou seja, faturamento, total de vendas, e eu quero descobrir ele em quantidade também para definir ali as minhas unidades a serem vendidas, né? Então, partindo do pressuposto de que eu já tenho um preço de venda e dentro desse preço de venda está adequada a minha margem de contribuição, eu estou fazendo o seguinte raciocínio: olha, quando eu atingir R$ 22.500, eu vou atingir o faturamento necessário para custear todos esses produtos, vai me sobrar, então, 4.500, que a gente vai chamar de margem de contribuição, que foi o raciocínio que eu apliquei nessas outras planilhas aqui. Então, aí a partir daquele raciocínio que a gente efetua, eu vou chegar ali a um custo fixo de 4.500, vou fazer uma dedução. Aqui está variado já, porque eu fiz algumas modificações, né? Mas se eu fizer os 22.500, ele vai se adequar. Do que 4 e... Ah, tá, é porque ele está se baseando aqui, perdão. Aqui, vou pegar aqui, só para adequar ele. 22, 6%, 900, 4%, 2%, tá, R$ 15, 1.000 unidades. 1.020, né? O custo aqui vai ser um pouquinho maior. Então, naquela aula eu expliquei. Aí ele ia dar 4.500, né? Foi a primeira conta que eu fiz, sobra 20%, que é o que a gente desejou. Desses 4.500, eu vou zerar, então, meu lucro vai ser zero, que é a noção de ponto de equilíbrio. No momento em que eu vendo 1.020 unidades, o meu lucro vai ser R$ 0. E aqui eu mostrei como se fosse a prova real do markup, mas modelado para uma DRE. Ponto. E aí, do lado, tem o trimestral, tem o anual. São pontos de equilíbrio que a gente adequa de acordo com a nossa necessidade. Então, para achar o custo fixo trimestral, eu apenas multipliquei o nosso próprio custo fixo de R$ 4.500, que vai estar aqui em cima, né? Só demonstrando aí rapidinho para vocês, vezes 3, dividido pela mesma margem de contribuição, né? Então, 4.500 em 3 meses, o que é isso? São R$ 13.500 de custo fixo. Dividido pela nossa mesma margem de contribuição, eu chego aos 67 mil. Então, quando eu vou estabelecendo esses conceitos com clareza, eu consigo, por exemplo, entender que a cada 3 meses eu tenho que ter um faturamento de 67.500. Por que a cada 3 meses, professor? Por que a cada um ano? Porque ou a empresa ela vai estar no simples, né? Geralmente é o que acontece, ou ela vai estar no presumido, que você vai apurar de 3 em 3 meses, ou ela vai estar no lucro real, contabilmente falando, nos regimes de tributação. Então, a cada 3 meses, você vai precisar fazer a apuração ali de novos tributos,
rever como é que está esse faturamento, você vai fazendo esse acompanhamento em média nesses períodos, né? Ou anual também, que é o caso de apuração anual, beleza? Aqui a gente não está trabalhando com essa tributação ainda, né? Mas se for do interesse de vocês, depois a gente faz uma aula desses regimes, da apuração, desses processos e tudo mais. E aí partimos para a questão 3, que é o foco da aula de hoje. Com base nos dados a seguir, elabore a DRE, que é a demonstração do resultado anual de cada produto. Aí eu apresento uma estimativa de venda. O que é essa estimativa de venda? É uma noção de quanto aquela empresa vai vender. Primeiro, para a gente já fazer uma leitura, né, e entender que se eu já tenho o ponto de equilíbrio, eu já sei essa quantidade e eu sei se ela vai ou não bater a meta que eu estabeleci. Porque vejam, se eu fiz o cálculo para o produto 1, aqui exemplificando, todos os meses eu deveria vender 1.020. A cada 3 meses, que é como está estabelecido aqui no nosso exercício, o trimestre, eu vendi 1.400 unidades no primeiro trimestre. Enquanto que, pela ideia do ponto de equilíbrio, eu teria que vender 3.060. Então, eu já tenho uma ideia de que no primeiro trimestre já foi prejuízo. No segundo trimestre, no terceiro, no quarto, eu já posso fazer essa leitura. Tá? Eu já consigo ter essa informação de antemão. E aí, isso no dia a dia, uma vez que você fez esses cálculos lá no final do ano passado, no começo do ano, né, e já está trabalhando com essas projeções, você já consegue ir vendo como é que está o negócio, tomando decisões de uma forma mais rápida, sem esperar o fechamento da contabilidade, para daí a apresentação das demonstrações. Então, por isso que a ideia de contabilidade gerencial é diferente da contabilidade financeira ou fiscal, como a gente chama. E daí você não depende só dessas informações ou de prazos estabelecidos em lei. Você toma a decisão de acordo com a sua necessidade. E é a grande vantagem, né? Você modela de acordo com com o seu interesse. Aqui eu só fiz uma soma, tá? Nessa planilha, estimando aí, então, as vendas, a gente faz um somatório total, né? Vou colocar aqui 1.400, 1.350, 1.500, 1.600. Eu deixo assim com unidade, que é para todo mundo lembrar, né, o que a gente está colocando aqui, para ter uma ideia geral. Então, os mesmos 5.850. Beleza. Cheguei a essa noção de que ao longo de um ano, eu vendi 5.850 unidades. Mas o que isso significa financeiramente? O que isso significa no sentido de resultado econômico para a empresa? Porque a DRE nada mais é do que isso, né? A apresentação do resultado do exercício. O exercício é o que a gente chama de ano, né? Ano fiscal. É de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E aí, normalmente, você pode fazer ela mensal, você pode fazer ela semestral, trimestral, enfim, mas a DRE acaba sendo feita anualmente. Mas se você não quer esperar isso chegar lá do escritório, né, ou enfim, quer tomar uma decisão mais rápida, você pode fazer essas adaptações e criar ela no ritmo que você trabalha. Então aí a gente tem aqui a coluna do produto 1, vamos deixar os outros de lado por enquanto, né? E a pergunta que eu faço aqui na 3 é basicamente assim, olha, elabore, né? A pergunta não, a questão em si gira em torno desse processo. Porque para elaborar uma DRE, eu tenho que ter alguns conceitos mínimos na minha cabeça. Eu vou partir sempre de uma receita bruta, eu vou fazer as respectivas deduções dessa receita bruta, né? Que aí varia de cada empresa, varia de cada tipo de operação. Aqui a gente está falando impostos, não necessariamente impostos em específico, né? Para facilitar o raciocínio. E eu deixo do lado aqui as orientações de como calcular. Então, o que é a receita bruta? Preço de venda vezes quantidade. Né? Aí aqui hoje eu automatizei ela. Então, a gente está trabalhando aqui com a quantidade, que é a coluna linha, né, e coluna C42, contra ou multiplicado pelo preço de venda que a gente achou. Lembra sempre daquela questão do arredondamento, dessas práticas aí, para não ter confusão, tá? Se for fazer na calculadora, na mão, tem que tomar um cuidadozinho. Aqui, como já está arredondando, fica mais fácil a gente visualizar e entender. Então, quando eu vendi 5.850 unidades, eu tive uma receita bruta de 129.044,12. É isso que quer dizer. Então, receita bruta é a soma de todas as vendas que a empresa teve. E aí é importante a gente entender que se ela tem venda de mercadoria e venda de serviço, na prática essa receita é somada, tá bom? Por isso que ela se chama, inclusive, faturamento, né? Além da questão dos impostos por dentro, impostos por fora. Aí depois a gente faz a dedução dos impostos, que nada mais é do que pegar o mesmo percentual que a gente pré-estabeleceu, tá? Por isso que o preço de venda ele é formado nesse raciocínio, então o imposto seria 6% a cada unidade. Se é a cada unidade, ele vai se multiplicar pela quantidade de unidades, então o raciocínio é exponencial.
Então, se eu vendi ali 129 mil, eu vou pagar 6% disso, partindo desse pressuposto, tá bom? Aí tem que tomar cuidado, por quê? Porque na realidade, na prática, às vezes eu posso ter uma particularidade da minha empresa que a lei permite, por exemplo, alguma diminuição na base de cálculo do imposto. Ela vai falar assim, olha, você não vai pagar tudo, você vai reduzir X%, ou reduzindo ali para 60%, 20%, 40%, depende do produto, depende da lei, depende de muitas variáveis para a gente analisar aqui. É só para vocês saberem que isso existe, né? Então tem que tomar os cuidados. Comissão, que é um tipo de despesa que eu coloquei aqui, é só para exemplificar, e o frete também, né? Tá meio apertadinho aqui, mas ele tá junto, ó. Então, a gente vai ter essas despesas ou custos variáveis aqui para identificar junto ao nosso custo unitário, que nada mais é do que a quantidade multiplicada aí pelo valor de cada uma dessas unidades. Então, se eu compro uma unidade a R$ 15, e neste caso aqui, efetuei a venda de 5.850, eu vou ter um custo, que eu estou chamando de unitário, né, mas seria um custo de mercadoria vendida de 87.750, tá? Então, fazendo as respectivas deduções, né, aqui, a gente vai chegar, então, ao raciocínio de que o resultado bruto na DRE, que seria o sinônimo de margem de contribuição no nosso raciocínio, foi de 25.808. Beleza, o que significa isso? Esses 20% é o mesmo montante, né? Então, eu estou dividindo 25 mil por 129. Diga, Adriele, pode falar. Só uma perguntinha ali. Do frete, é a receita bruta vezes a porcentagem do frete mesmo, né? Isso, desculpa, bem observado. Não só para. Obrigada. Perfeito, perfeito. Ficou errado mesmo, era para ser frete. Aqui, só vamos confirmar aí se ele está puxando a C15. Eu acho que esse. Aqui, Eu ó. acho que o valor tá certo, é só a descrição A mesmo. nomenclatura, exatamente. Perfeito, bem observado. Obrigado. Então, aí nesse raciocínio, chegamos aqui à nossa margem de contribuição. Vou marcar ela aqui, 25 mil. Ficou horrível, né? Deixa eu deixar em preto aqui, que fica melhor mesmo. Chegamos a uma margem de contribuição. A diferença do que a gente precificou para o unitário para esse total, digamos assim, na estimativa de vendas aqui, é só a quantidade. Então, aí eu estou refletindo uma coisa na outra, né? Partindo justamente desse raciocínio. Esses 25 mil tem que ser os mesmos 20% que eu queria. Né? Se eles não forem os 20%, eu tenho alguma coisa errada. Ou o custo, por exemplo, unitário mudou, que é outra coisa que chama atenção, porque, vejam, se você trabalhar com um prazo muito longo, você compra em janeiro uma unidade de um produto a, sei lá, R$ 15. Aí acontecem algumas coisas na economia, a inflação gira, enfim, né? E aí você vai ver lá, você não está controlando seu estoque e agora está comprando a R$ 20, mas a precificação foi feita a 15, né? O custo unitário de cada uma das suas mercadorias foi feito a 15. E aí vai dar uma diferença. A hora que você fizer a DRE, você vai perceber, oxe, mas o que aconteceu de errado, né, no meu planejamento? Então tem que tomar esse cuidado. Dá para fazer o ano, dá para fazer 10 anos, você só não pode se esquecer de ir atualizando, né, no sentido de conferir essas informações, porque às vezes a lei muda, às vezes você adotou uma dinâmica diferente, exemplo de comissão aqui, exemplo de frete, outras características, a própria embalagem que a gente utiliza muito, né? Então, você vai ter várias circunstâncias que podem modificar esse planejamento. Aqui é uma estimativa e eu parto do pressuposto sempre, né, de que quem vai controlar esses números são as pessoas que trabalham com eles. Então, eu tenho que garantir que a informação ela seja verdadeira, fidedigna, como a gente fala na contabilidade. Senão, vai dar tudo errado. Né? De nada adianta esse monte de cálculo, esse monte de número. Isso aqui uma calculadora faz, um computador te ajuda, um Excel da vida, um sistema, preferencialmente, vai resolver esse problema. O negócio realmente é interpretar a informação. Aí, por fim, chegamos ao custo fixo, né, multiplicado por 12, porque eu estou trabalhando com uma receita de 12 meses. Então, isso é uma regrinha que vocês podem adotar sempre. Se a receita ela é mensal, o custo fixo precisa ser mensal. Se a receita é trimestral, mesma coisa para o custo fixo. Faz sempre esse parâmetro que vai ficar mais fácil fazer essa conta, né, esse raciocínio lógico. Então, esses 54 mil são aqueles 4.500 que a gente achou, multiplicados por 12 meses, né? Então, eu vou ter um custo fixo de 54 mil. Outro parênteses. Então, se essa energia está se baseando na energia no preço, né, usando aí o nosso dia a dia de hoje, de R$ 350, você precisa ter um controle, um cuidado de entender que essa informação ela vai variar.
Por isso que daí, às vezes, o planejamento que é feito, né, e a apresentação de uma DRE do contador, digamos assim, vai ser diferente, porque daí, às vezes, a energia subiu e você também não readequou, ou não percebeu essa diferença de preço, né, ou não adotou medidas de controle, por exemplo, para ver o impacto disso e tudo mais, tá? Então, aqui nesse nosso raciocínio, para fechar, a gente chega a um prejuízo, né, a margem de lucro que a gente estabeleceu de acordo com essa demonstração foi de negativo, né, prejuízo de R$ 28.000. O que significa isso? Que ao longo do ano eu estou deixando de pagar fornecedor, eu estou com conta de energia atrasada. Por quê? Porque às vezes lá no mês de janeiro sobrou R$ 1.000, né? Aí no mês de fevereiro, na venda de fevereiro, já faltou 3.000. Aí eu já fiquei devendo. Então, esse trabalho aqui é interessante vocês compreenderem que a DRE, ela concede aí uma ideia do que a gente chama de competência, né? De período de competência, o princípio de competência. Ela não está necessariamente associada ao caixa. Que na aula anterior eu falei sobre isso também. Porque, por exemplo, receita bruta, você está partindo do pressuposto de que toda essa receita ela entrou para a empresa, se você olhar a DRE só no sentido financeiro. E ela não é só financeira, ela é econômica. Então, quer dizer, esses 129 mil, eles podem estar divididos na forma de recebíveis, né? Na forma de receber do meu cliente, porque eu fiz a venda a prazo. Aí eu vou ter que ter um controle financeiro à parte que feche a informação, que case, né? Digamos assim, a informação com aquilo que eu planejei. E o giro do caixa aí é outra coisa. Para controlar o giro do caixa, eu faço outra demonstração para perceber a geração de caixa, o investimento que eu faço, o financiamento, que é a DFC. Né? Então, eu não posso confundir isso. Eu preciso tomar cuidado quando a gente está falando do negócio, do dia a dia, de que essas variáveis acontecem. Então, resumindo a história, eu tive um prejuízo. Né? Eu tive menos 21%. Fica à vontade, Adriele. Precisa nem... Pode abrir o microfone direto, tá? É bom quando você Acho que só participa. eu vou conversar. Só recapitulando aqui a questão aquela questão do trimestre que você falou, no caso seriam 3 meses, mas aí o preço de venda e o ponto de equilíbrio é orientado a fazer todo mês ou pode ser feito mesmo em trimestre? E eu só tenho que ficar atenta com essa questão de, por exemplo, da energia, quando agora, por exemplo, aumentou acho que 11, né, 7, 11%, não sei. É só quando altera ou é interessante que a gente faça todo mês? Então, qual é o raciocínio? Vai depender muito da mercadoria, né? Do tipo de item que você está vendendo. Mercadoria, modo de dizer, tá? Pode ser o serviço também. Mas qual que é a premissa aqui para você entender o contexto? Olha, quando eu precifiquei aqui e estabeleci o meu ponto de equilíbrio, eu parti dessas informações. Então, no momento em que, por exemplo, né, tá vendo aqui deu 67.500, correto? Esses 67.500, no momento que eu vier aqui e disser que a minha energia ela foi R$ 351, né, como está automatizado, ele já representa R$ 15 a mais. Tá entendendo? Uhum. Então, assim, a perspectiva é, se você fizer mensalmente, você vai ter um controle. Não que precise, você pode. Você só não pode cair no erro de falar assim, não, então uma vez que eu precifiquei, eu estou resguardado o ano inteiro. Entendeu? Agora aqui, por exemplo, aumentou você viu a diferença do raciocínio? Aumentou R$ 1 na energia. R$ 1 ao longo de 3 meses, a nossa cabeça nos leva a crer que seriam R$ 3 a mais, correto? Só que, na verdade, quando eu estabeleço isso aqui, eu estou percebendo que seria no sentido faturamento, no sentido receita, R$ 15 a mais. Então, por dúvida, na circunstância, se você acredita que pode causar algum efeito maior, o melhor é refazer mesmo. Só que aí tem que tomar cuidado, né? Porque todas aquelas circunstâncias. Às vezes, o seu preço de venda já está no teto, já está no limite do que o mercado aceita, por exemplo. Né? Aí uma ideia que a gente geralmente dá, que é daqui que surge aquela disciplina de custos, é justamente esse controle que você faz. E a redistribuição, né? Porque às vezes, por exemplo, você pega essa energia, você vai dividir ela entre a área de produção e a área de consumo, né? Que é administrativo e indústria, digamos. Que é onde é feito e é onde é só consumido para geração de receita. Então você tem que tomar um cuidado. Às vezes, essa conta de 350 é do lote todo, da casa toda, né?
Aí, dependendo do rateio que você usa, você chega à conclusão de que dentro da parte de produção é somente 150. Aí vem aqui, readapta e vê e organiza. Ah, não, mas eu quero usar para tudo porque eu não tenho controle. Perfeito também. Vai ajustando de acordo com o que você achar necessário. Entendeu? Mais ou menos? Aham, não, entendi. Tá ótimo, obrigada. Perfeito. E na dúvida, uma vez que automatizou esse processo, se você pegar essa planilha, fizer a sua, muda lá, vê do jeito que acha mais fácil, você pode ir adequando, né, para que você consiga fazer realmente essa verificação, sei lá, mensal, quinzenal, algo nesse sentido. Né? Vai depender da necessidade de informação. E aí é só perceber que aqui, por exemplo, se eu vender uma unidade a mais dos 5 mil, isso foi uma projeção que eu fiz para o ano de 2021, mas se eu vender uma a mais, uma a menos, já muda a receita, muda o custo, se muda a receita, muda o custo, muda o imposto a pagar, muda tudo, né? Então, eu preciso tomar esse cuidado da relevância da informação e também tem uma outra coisa que a gente chama de tempestividade, que é a velocidade pela qual ela chega para mim. Você só não pode incorrer no erro de fazer essa ideia, vou fazer um planejamento estratégico, 5 anos da minha empresa. Beleza, montei uma DRE para cada ano. Aí quando você chega lá no 5º ano, você vê que foi exatamente o oposto do que você planejou. Por quê? Ao longo do processo não administrou bem. Não cuidou desses detalhes que podiam variar. E isso, só para fechar o raciocínio, é a relação custo-volume-lucro. Então, a partir desses conceitos, você vai criando outros problemas, outras questões, né? E dessas questões você acha outras ferramentas que dão outras soluções. Isso vira um ciclo de gerenciamento mesmo. Aí chega uma hora que você fala assim, não, eu só consigo tocar esse negócio se eu tiver um ERP, um sistema de administração do recurso que eu tenho à minha disposição. Né? Por isso, a dinâmica aqui. Ainda que no Excel a gente consiga manipular e tal, você vê que é tudo manual. Né? Às vezes, um sistema te oferece esses resultados e análises muito mais rapidamente, né? Sem tanta dor de cabeça e tal. Beleza? Custo-benefício também, né? Tem que observar tudo isso. Então, aqui, ó, eu pedi a DRE justamente porque, a partir da questão 4, eu faço alguns questionamentos. Então, quando a gente elabora todos, né, aí eu vou perguntar, olha, qual dos produtos apresenta maior resultado líquido? Por que eu estou usando essa expressão resultado líquido? Porque a linguagem contábil é essa. Então, você vai pegar uma DRE do escritório de contabilidade, ele vai te dar uma DRE que vai ter essa nomenclatura. E aí você precisa associar isso com a sua atividade. O que significa resultado líquido? É o lucro. Mas é ainda a margem que nós chamamos de lucro, por quê? Para que você entenda que aquele lucro ainda pode sofrer algumas deduções, dependendo do regime da empresa, dependendo da característica que ela possui. Por exemplo, eu quero elaborar um plano de distribuição de lucros para os meus colaboradores. Então, aí, às vezes, aqui, esses 28 mil, vamos supor que ele fosse positivo, ele ia ser distribuído na forma de, sei lá, 10% do lucro, todo ano ou todo mês, vai ser distribuído como uma forma de compensar o empenho dos meus colaboradores. Onde é que eu vou achar essa informação, né, para eu me basear, para eu criar projeções? Justamente na DRE. E nela vai vir essa demonstração e evidenciação de que foi distribuído 10%. Aí, às vezes, como sócio, você tem que considerar esse fator, que se a DRE está apresentando 28 mil ainda sem essa dedução, sem essa diminuição, vai diminuir mais um pouquinho, vai alterar, então não vai sobrar tudo aquilo. Ou eu vou criar para minha empresa um plano de reinvestimento para financiar novos projetos, novos produtos, novos serviços. Beleza. De onde é que eu vou extrair o capital necessário? Eu vou captar de terceiros? Eu não quero pagar juros para o banco. Eu não quero financiar dessa forma, eu quero financiar com capital próprio, porque eu acho que sai mais barato. Como é que eu faço uma análise de qual é o capital que eu gero todos os meses, todos os anos? Na DRE. Então, ela te dá muita informação, só que a linguagem, às vezes, não é tão simples assim, pela questão técnica mesmo, jurídica, a questão fiscal e etc. Aí, nesse caso de distribuição, por exemplo, assim, conforme você citou, entraria ali embaixo da margem de lucro na própria DRE ou entraria em cima com algum outro cálculo que automaticamente ela se juntaria a algum desses tópicos? Acho que ficou confuso. A gente poderia chamar, por exemplo, de lucro bruto, essa parte aqui. Né? Esquece essa nomenclatura por enquanto. Você teria um lucro bruto e esse lucro ainda vai sofrer algumas deduções. O que seriam esses exemplos de deduções? Imposto de renda, contribuição social. Se ela não for do Simples, tá? Se
ela for do simples, aí a dinâmica é outra, é um processo, ainda que a regra seja a mesma, o processo de apuração é outro. Mas aí você teria um lucro bruto e colocaria ele em cima, faria todas as deduções, e o líquido mesmo é só quando acabou tudo. Quando acabou todo, você já pagou todo mundo que você tinha que pagar, entendeu? Entendi. Por isso que eu chamo de margem de lucro, porque aqui é mais interessante que a gente perceba o quanto resulta daquele negócio. Então não adianta eu faturar 129 mil. Poxa, quem que não quer faturar 129 mil todo ano? 300 mil, 1 milhão. Às vezes a empresa ela vai faturar 50 milhões. Só que aí você faz a DRE, observa todos os custos e despesas, faz todo esse processozinho, né? Você vai chegar à conclusão de que o resultado que ela gera, bruto ou líquido, por exemplo, aqui no líquido, vai ser de 5%. Aí você olha aquele tamanho gigantesco de operação, compara aquele resultado que ela tem, né? Então, assim, é para realmente avaliar o negócio. Vamos imaginar que uma empresa ela faturou 1 milhão de reais ao longo do ano, né, que é um faturamento razoável para uma microempresa no Brasil. Se ela tiver um resultado de 5%, é 50 mil. Esses 50 mil numa média, e só para a gente fazer o raciocínio, seriam 4 mil reais. Então, eu quero criar a minha empresa. Às vezes o pessoal acha, né, que tem que ganhar, você tem que faturar 10 mil para poder, por exemplo, ter um salário, um prolabore, um lucro ali seu de sócio de 5 mil reais. E às vezes o negócio não é assim. Veja, eu tive que faturar 1 milhão de reais numa empresa, imaginei aí que sobrou só 5%, né? Podia sobrar mais, mas seriam 4 mil reais. Então aí, às vezes, dependendo do negócio, é menos, às vezes, dependendo do negócio, é mais. A legislação, por exemplo, para calcular imposto, ela estabelece deste lucro para o presumido, aí, principalmente, seria 32% no caso de serviços ou 8% no caso de comércio. É uma base que eles fizeram, ela é meio desatualizada também, mas é geralmente o que acontece, porque o fisco, depois de ver mais ou menos os resultados que eram apresentados pelas empresas, criou essa média dentro da minha carteira. Desculpa, só um minutinho. Na moto lá. Bom, se cuida lá, tá? Beijo, te amo. Desculpem a minha esposa. Bom, o raciocínio que eu estava fazendo, a legislação estabelece uma média de que as empresas têm, quando elas são do comércio, 8%, né? De que do faturamento de 1 milhão, 8% seria o lucro que ela vai ter. Aí tributa em cima desse lucro de 8%. Essa é a base de cálculo. No serviço é 32%. Mas às vezes você vai fazer um serviço e desse 1 milhão não é 32% que fica de lucro para a empresa. É muito menos. Então tem que tomar esses cuidados, né? Aí, como é que você vai evidenciar, como é que você vai demonstrar tudo isso? Você vai fazer uma DRE, uma prova real. Não precisa nem chamar de DRE, você vai botar tudo no papel. Tudo que entrou, tudo que saiu, como que foi, como que veio, e realmente fazer esse check-up. Aí você pode usar essas técnicas, né? Quer falar? Pode falar. Não, esse cálculo todo seria anual, né? Que você falou de 32%. Que também acho que não sobraria nada. Depende muito, o que eu estou usando de exemplo aqui é o lucro presumido, que é um regime de tributação que a gente tem no Brasil para apuração de RPJ e de contribuição social, né? Além de PIS e COFINS, que são os principais, aí os demais. Mas ele é feito trimestralmente. Então, a receita, aí ela dá lá a fórmula de cálculo, né? É um pouquinho mais amplo que isso, mas basicamente ela entende que se você faturou 1 milhão em 3 meses, e é serviço a sua atividade principal, né, o KNAI principal, digamos assim, você vai ter 32% de lucro. Aí, às vezes acontece, às vezes não acontece. Até para você saber se você está ou não está no regime certo. O contador, ele faz isso, né? Ele faz esse planejamento, esse cálculo, ele acompanha esse processo pelo seu faturamento. Só que, às vezes, o empresário não entende essa parte, aí fica confuso, não corre atrás, o gestor não entende essa parte que eu quis dizer, né? Aí, às vezes, se não conhecer a legislação, realmente não consegue tocar o negócio. E tá fazendo, tá achando que tá ganhando dinheiro, mas na verdade não tá. Né? Então, igual eu dizia, vou financiar um novo projeto. Eu vou lá e estabeleço uma margem, né? Aí vejo que, vamos imaginar uma situação rapidamente hipotética aqui, R$ 22 é bem pouco, eu consigo vender a mais, né? Mas vou precificar ele assim porque eu quero ter essa base, beleza. Aí vou lá e vendo a 30. Na hora de fazer a minha DRE, eu vou ajustar essa informação. Então, aqui eu faria uma multiplicação dessas 5.850 pelo verdadeiro preço de venda, né? Vezes 30. Daí é 175 mil.
Então, aí depois eu refaço todo esse ajuste aqui, dessas deduções, diminuições e tal. E aí vamos supor que ao invés de menos 28 mil, eu chego à conclusão de que o meu lucro aqui foi de 3 mil reais, de 5 mil reais. Aí eu já estou entendendo melhor a dinâmica. Né? Não preciso, por exemplo, mexer no custo fixo. E vou compreendendo de acordo com a realidade do meu negócio. Tá bom? Aqui, então, perfeito. Eu estava dizendo sobre a apresentação do resultado líquido, né? Que é a resposta. Eu deixei aqui uma observação, ó. Então, assim, a questão 4, né? O que a gente considera, o que é resultado líquido? É esse lucro, perfeito? Então, eu fiz de todos os produtos, né? Aqui, primeiro, a gente fez separadamente. Imagina esse separado que a empresa está vendendo só o produto 1. É isso que significa, tá? Por quê? Porque custo fixo, a gente rateia, né? A gente divide entre os produtos, por exemplo. Esse é o principal método que se usa. Você pode não dividir, mas normalmente se divide. Então, aqui eu tenho uma DRE, produto 1. Aqui do lado só está junto para comparar. Eu tenho outra DRE, produto 2. É como se eu quisesse colocar um do lado do outro para escolher qual deles eu vou vender. Então, a questão 4 está falando nesse sentido, tá? Então, primeiro a gente está avaliando qual desses resultados aqui foi o melhor. Tá? Então, aí eu vou criar essa perspectiva. Por que a resposta ficou produto 3? Porque ele tem um resultado líquido. Depois de pagas todos os custos e despesas fixas, a gente chegou à conclusão de que sobraram ainda R$ 4.500. Né? Enquanto alguns tiveram prejuízo, né, o 1 e o 4, aqui nesse raciocínio. Essa DRE conjunta é como se eu realizasse, deixa eu diminuir um pouquinho aqui só para ajustar. É como se eu realizasse a venda destes produtos, né, de acordo com o que eu estou observando aqui, os mesmos critérios, quantidade, percentuais e tudo mais. Aqui, inclusive, ó, bom que você falou que agora eu vi que está errado nos 3, né? Vou já ajustar, senão depois eu esqueço. Dividido. Bom, aí aqui, ó, eu coloquei uma observação, custo fixo dividido pelos 4 produtos. Eu vou fazer um rateio. Então, se ele era 54 mil, a gente está falando anual, né? 54 por 4, 13.500 para cada um. Ah, mas o produto 1 consome mais, o produto 2 consome mais. Aí já é técnica de custo. Qual método que eu vou utilizar? Aqui eu fiz um rateio genérico, né? Sem critério algum, a não ser a quantidade média. Então, eu não parei para olhar qual deles oferece maior possibilidade de retorno, nada disso. Só fiz a divisão exata para a gente achar a matemática. E na venda conjunta, eu apenas somo. Então, se eu estou vendendo produto 1 a tanto, produto 2, 3, 4, eu chego à conclusão de que eu vou ter um resultado conjunto, que seria a ideia de faturamento da empresa. E a DRE do computador, ela vai mostrar isso aqui, ó. Ela vai mostrar o resultado final da empresa, somado, acumulado. Né, não só isso de diminuição, obviamente, um pouco mais de detalhe na informação, mas vai ser isso aqui. Então, o que eu vou pagar de imposto? Né? Não que é o que acontece, tá? Só para deixar claro aqui, eu estou usando um percentual muito avulso, né? Muito fora das circunstâncias, porque para usar o que realmente acontece, a gente tem que contextualizar muito cada caso, cada empresa, cada particularidade. Aí depois fiz as diminuições e tudo mais, o custo unitário, ó, gastamos ali 748 mil. Sobrou, então, 186. Sobrou na forma de quê? De margem de contribuição, ou seja, para pagar o custo fixo que nós vamos ter. Se o custo fixo anual é de 54 mil, né? Independente aí se ele foi rateado dessa forma, que eu estou analisando o conjunto, eu vou ter, então, um resultado final, neste caso, resultado líquido, ou um lucro de 132 mil. Então, ainda que, percebam a diferença, se eu vender só o produto 1, ele me dá prejuízo, porque o custo fixo é muito alto. Se eu vender ele dentro de um conjunto maior, né, que seriam 4 produtos aqui, eu estou rateando esse custo fixo, então ele vai pagar só uma parte do custo fixo. Se ele paga só uma parte, ele já começa a dar lucro. E não é um lucro ruim, é 9%. Então, dentro da margem aí que eu acabei de usar para vocês aqui no raciocínio, né, espera-se que haja uma margem de lucro, né, eu vou usar a expressão só lucro para não confundir, mas haja um lucro de 8%. Então, essa é a ideia, pelo menos, que a Receita passa, né, a Receita Federal.
Ela estima que seja essa a média geral. Então, se foi 9, eu já sei que eu estou mais ou menos dentro do ideal ali. No caso aqui dos outros, melhor ainda, né? 15, 23%. Às vezes acontece, às vezes não. Aí, diferentemente do caso da venda separada, né? Se eu vendesse só o produto 2, eu ia ter R$ 3.000. Se eu vendesse só o produto 3, eu ia ter 4.500. E o produto 4 ia me dar um prejuízo, né? De novo, de R$ 9.000. Agora, vejam, quando eu faço essa venda coletiva, ofertando e partindo da premissa de que a quantidade é a mesma, de que tudo isso que a gente calculou continua nessas circunstâncias, eu passo a ter um lucro muito melhor. Às vezes não sobe tanto, né? Às vezes não tem essa variação tão grande assim, mas ainda assim é interessante se observar. Por isso que você não vai entrar numa loja e ver um único produto. Porque, ora, se eu tenho lá 4 prateleiras para ofertar 4 produtos diferentes, por que eu vou vender só um? Né? Se a chance de atrair consumidores é melhor quando eu tenho uma variedade, se as características ou o meu público, a persona que eu atendo, às vezes se expande em virtude justamente dessa variedade que eu ofereço, dessa qualidade de produtos que eu tenho e etc. Então, isso tudo vem justamente do que vocês aprendem na administração. E vai, efetivamente, a política adotada, a ideia adotada vai influenciar o resultado e o número final. Aí você vai ter que olhar o número final para ver se ele está de acordo com a política adotada. É essa a ideia dessa disciplina. Então, por isso que eu coloquei a resposta em duas formas, né? Só para reforçar. Produto 3, 4.500 se separado e 45 mil se venda conjunta. Por quê? Por causa do rateio do custo fixo. Então, mais uma vez. E o total da empresa, caso vocês quisessem analisar, né? Questão, letra B aqui, da questão 4, nos casos em que houve prejuízo, qual deveria ser o mínimo de vendas a ser alcançado? Tá? E aqui é uma perguntinha capciosa. O que vocês acham que é a resposta disso aqui? Alguma ideia? Aqui, como é que nós estamos de horário? Espera só um pouquinho. Tranquilo, sem problema. Mandar uma mensagem para outra turma aqui avisando que a gente está em aula ainda, tá bom? Pessoal da outra disciplina. Esse Excel não está disponível. Ainda não, mas eu vou colocar. Desculpa, é que eu achei que eu tinha colocado e hoje que eu fui ver que não, vocês também não me cobraram, daí eu passou desapercebido. Mas olha só a resposta, só para a gente fechar o raciocínio aqui, daí já terminamos por hoje. Depois a gente aborda a questão 5 com os cenários e as variações. Nos casos em que houve prejuízo, qual deveria ser o mínimo de vendas a ser alcançado? Aí eu ainda coloquei, né? Mensal, trimestral, anual. A resposta é essa. Se houve prejuízo, eu estou no negativo. Então a resposta tem que sempre ser o ponto de equilíbrio. Significa que eu estou fazendo alguma coisa de errado que ainda não fez com que a empresa alcance o ponto de equilíbrio, que é o mínimo que se espera de uma entidade. Então percebam a definição, a delimitação que eu dou aqui. Parece que eu estou questionando uma quantidade em específico, mas uma vez que você entendeu esse problema, poxa, eu estou com a minha empresa no vermelho. O que eu preciso fazer? Você precisa primeiro calcular o ponto de equilíbrio. Se isso está calculado e não está sendo alcançado, aí você reformula as práticas e condutas que são executadas ali. Né? Reformula o preço, reformula todo o processo, mas sem saber onde é que você quer chegar, você não vai chegar lá nunca. E o que se espera no mínimo de uma empresa? Que ela atinja o ponto de equilíbrio, que ela estabeleça uma margem de segurança, que é aquela diferençazinha, eu falei sobre isso na aula anterior também, e a partir da margem de segurança é que ela vise o lucro que ela quer realmente, né? Que ela deseja ter tanto assim. Então percebam que aqui é aquela leitura inicial. O custo fixo mensal, ponto de equilíbrio mensal, R$ 1.000. Vamos trimestral, que é para comparar aqui, olha só, que eu acho que fica mais fácil. Eu tenho aqui os pontos de equilíbrio calculados, com o faturamento e com a quantidade, partindo daquele cálculo, custo fixo dividido pelas margens de contribuição, que são esses aqui, certo? Então, todos eles, custo fixo, lembrando, né, trimestral. Então, eu descobri que no trimestre eu deveria vender R$ 3,60 do produto 1.
Em qual trimestre eu vendi no mínimo 3.060? Em nenhum. Então aqui eu já estou vendo que não é um problema, por exemplo, de sazonalidade, uma dificuldade que a minha empresa enfrenta porque ela vende mais em janeiro, mas não vende tanto em dezembro. Ou no dia dos namorados eu vendo muito, mas no dia das mães eu não vendo tanto. Não é um problema desse tipo, é um problema estrutural, eu não consigo alcançar a quantidade mínima. Aí, por exemplo, essa questão me leva a analisar o seguinte: então talvez o custo fixo que eu tenha, neste caso aqui, porque sei lá, eu estou numa área muito grande, um espaço é muito grande, alguma característica assim, uma máquina que eu uso, ela é muito custosa em sentido de energia, de outros aspectos de material e tudo mais. Aí eu vou olhar para isso, porque eu estou percebendo que em nenhum dos trimestres eu bati essa meta. Produto 2, por exemplo, olha só, no primeiro trimestre, comparando essas duas informações, eu já consegui atingir o mínimo. Mas por lógica, né, eu vou ter lucro no primeiro trimestre se eu fizer a DRE dele separadamente, só que eu sei que ele vai ser bem pouquinho, né? Então eu vendi apenas 4 unidades a mais, né? Nem isso, deu 3 e pouquinho, das 2.400 que estão colocadas ali, menos 2.396,25. Então sobraram aí, né? Deram lucro 3 unidades, quase 4. Aí depois, 2.600, 2.700. Então, eu consigo fazer mais ou menos essa mensuração justamente por essa análise. Né? E aí eu chego à conclusão de que no ano eu tive um ponto de equilíbrio de 9.500 unidades, que está aqui, ó, seguindo a mesma linha de raciocínio, e aqui eu disse que eu venderia 10.200. Então, por esse preceito, eu posso entender que eu vou trabalhar, mas vou trabalhar apertado. Né? Eu posso entender mais ou menos esse raciocínio. E essa informação se reflete aqui, ó. Se eu trabalhar o ano todo, imagina você criar a sua empresa, fazer essa projeção, vender só um produto nessas características, para trabalhar 12 meses e receber um salário de 3.473 no ano. Dividido por 12, seria como se você ganhasse todo mês R$ 289. Se você ganha isso sem fazer nada, é muita alegria. Agora imagina trabalhar das 6 da manhã às 11 da noite para ganhar R$ 289. Que empresário que vai olhar para isso e falar isso é um bom negócio? Ou ainda, vou lá no banco, quero pegar capital de giro, eles vão olhar a minha DRE, vão fazer essa continha, vão interpretar isso aqui e falar, opa, você vai pagar como esse empréstimo? Está pedindo R$ 100.000, mas vai ter os juros, vai ter o prazo, tarará, como é que você vai pagar isso? Então, aí, às vezes, você vai precisar entender essa mecânica, né? E fechando o raciocínio, produto 3, mesma lógica. 900 unidades é o que a gente calculou no trimestre, né? 300 por mês, 900, 3.600 no ano. Então, aí eu posso fazer essa interpretação. Olha, aqui fechou a meta, aqui bateu igual, aqui subiu, subiu. E aí eu já posso, inclusive, fazer aquela outra leitura, né? Poxa, eu vendi mais em dezembro, não dezembro, mas o último trimestre. Por quê? Tem alguma data comemorativa? Tem alguma outra coisa? Aconteceu alguma coisa, né, no mercado nacional e internacional que influenciou? Aí essa leitura vai vir de vocês. O número é só o número. Então vocês vão fazer esse processo de interpretação. E aí, produto 4, mesma coisa. Eu tinha que vender 8.208 unidades e realizei a venda de 6.800. Na prática, significa um prejuízo de R$ 9.000 ao longo de um ano. Podia fazer essa DRE mensal, só preciso alterar os parâmetros. Como que eu faço mensal? Eu pego a quantidade vendida no mês, preço de venda, deixa eu ver, inclusive, se tá, aqui está calculado já ajustado, né? 65,79. Ele está desconsiderando as casas decimais ali. Mas assim, eu precisaria apenas pegar uma quantidade mensal. Vamos supor que aqui a venda foi exatamente 1.900 em 3 meses e foi exatamente essa média. Então eu tive todo mês 633,33. Não acontece, mas vamos supor. E aí eu faço um raciocínio, então eu só modifico essa quantidade. Porque percebam, a lógica, a fórmula e tal, não é super especial, nem única e exclusiva. O que interessa é que cada pessoa, cada empresário vai fazer um raciocínio, uma leitura diferente disso aqui. Né? Pode falar. Não, só entender certo, né, daí, para poder conseguir fazer o cálculo correto. Exato. E ver que às vezes você não vai precisar fazer anual, não vai precisar fazer mensal, não vai depender de cada um com a sua necessidade, né? E igual você falou, ir adaptando esses conceitos
a ponto de que aquilo faça sentido para o seu negócio, né? Igual quando você perguntou aqui, mas eu coloco aonde? Em cima, embaixo? Qual que é o raciocínio, né? E ver como isso me afeta. A questão 5, eu não vou colocar aqui agora, mas ela é só outra projeção, a gente repete o processo, tá? Inclusive está 2020 ainda, 2021, né? Para não confundir aí. Como eu expliquei para vocês na primeira aula lá, essa planilha é das disciplinas anteriores, tá? Mas a ideia, o raciocínio aqui continua sendo interessante. Porque aí eu faço lá um cenário, olha, a empresa deve optar por vender, a gente sabe que se ela vender tudo junto, ela vai ter lucro. Beleza, eu já entendi isso aí. Agora, eu cheguei à conclusão de que eu não consigo fabricar os 4, eu não consigo comprar e vender os 4, porque isso vai gerar uma necessidade, por exemplo, de que eu tenha um fluxo de caixa muito grande. Então vejam aqui, olha só, ao todo eu vou ter que desembolsar 748 mil. Né? Se eu fizer mensal, eu tenho essa informação mensal. O custo unitário que eu estou chamando aqui, mas não vai ser mais unitário, né? Vai ser por produtos. Então eu vou ter que desembolsar isso aqui para fazer dinheiro, no mínimo, né? Fora o imposto, fora as outras coisas. Então aí eu percebi que não dá. Agora eu vou. E se eu optar por um ou por outro? Né? Então percebam. Aqui, ó, a característica seria pegar, por exemplo, o produto 1 e 4. Quando a gente fez a venda conjunto, todos eles deram lucro, né? Mas se a gente vendia separado, eles deram prejuízo, tá vendo? Produto 1 e 4, prejuízo. Na conjunta, lucro. Aí eu fiz uma adequação, olha, ela deve optar por vender os produtos 1 e 4 exclusivamente, ou seja, só os dois, pois foi identificado que o produto 1 tem maior potencial de atrair clientela. Então é aquela situação, você não vai no mercado e perto da prateleira tem lá um negócio que não vai te chamar atenção, né? É que a gente se habitua, a gente está todo o tempo consumindo, então acaba não percebendo, mas se você vai numa loja, a ideia é que o layout dela seja projetado para atender a necessidade daquele cliente, né? De um supermercado, de uma indústria, inclusive, para o processo de produção. Os negócios hoje são assim. Então, aí eu vou adequar isso a uma técnica gerencial. Então, se eu vender o 1 e o 4 passa a ter 20% a mais, justamente por pelo valor que é agregado pela existência do produto 1. Esse é o raciocínio que eu quis propor. Permitindo um aumento de 20% nas vendas, então o que eu faço? Eu aumento a quantidade que vai ser vendida nessa projeção. Então, eu chego à conclusão de que se eu ia vender 6.800 unidades, que é aquela soma da projeção, agora eu vou vender mais 20%, totalizando aí 8.160. Aí eu tenho que refazer a minha DRE para chegar à conclusão de que se vale ou não a pena executar esse projeto dessa forma. O rateio do custo fixo aqui foi feito só para 2, né? Poderia fazer só para 1, poderia fazer da forma que eu achar interessante, 60-40, 70-30, do jeito que eu achar que vale a pena. Mas percebam que daí, a partir desse resultado, né, eu consigo levar em conta essas informações e chegar à conclusão de que eu vou ter um lucro de 25 mil, ainda que o produto 1 represente ao final do ano um prejuízo. Estão vendo aqui? Então, ele sozinho, mesmo com o custo fixo rateado, ainda vai ter um prejuízo, né, de 1.185. Deixa eu até ver se ele está calculando certinho. 22, aqui, 13, 14, 15, isso é 12. Tá puxando daqui, ó. Isso é 13, 6%, 14, 15 e o 12, custo unitário, beleza. Tá calculando sim. Porque eu não deixei as células em específico aqui para as receitas brutas, porque às vezes eu vou modificando, né? Aí, enfim, resumindo o raciocínio, tá correto o cálculo aqui, ele vai chegar a um resultado bruto de 25 mil, mas o custo fixo rateado é de 27, então ele dá prejuízo. Só que a empresa como um todo tem lucro, né? E aí, cenário 2 também aqui é outra circunstância, mesmo raciocínio, só adapta e refaz o processo, tá? Chegamos então, aqui no caso é os dois que deram lucro já, então já são bons, né, digamos assim, efetivamente, então a gente, aqui, ó, tinha mais um. A gente já sabe que eles vão apresentar um resultado positivo. Aí eu poderia, por exemplo, combinar o produto 1, que deu prejuízo, com o produto 2, que não deu, e ver o que seria essa venda conjunta. E vou fazendo essas análises de acordo com a informação que eu quero levantar. Beleza? Mas não tem muito segredo. Eu deixei o modelo da DRE e é importante só explicar para fechar o raciocínio que, assim, esse é um modelo muito simplificado, né?
porque o certo mesmo é a gente separar por grupos. Então, a DRE, ela começa do faturamento, na verdade, aí ela tem lá as deduções do faturamento, que são os impostos, geralmente são por fora. Aí a gente vai para a receita bruta. Da receita bruta, a gente vai ter deduções de impostos, devolução de venda, uma série de outras coisas. Aí da receita operacional, que a gente vai encontrar, que é o resultado que se obtém inicialmente, né, essa receita gerada pelo negócio, a gente vai fazer outras diminuições de despesas. Então, eu posso ter depreciação, posso ter amortização, eu posso ter despesa administrativa, folha de pagamento, posso ter uma série de outras coisas. Aqui a gente só está usando nomenclaturas mais simples para poder facilitar a lógica do processo. Mas uma DRE, uma demonstração, uma prova real, nada mais é do que receita menos despesa. Aí você chama de despesa tudo que é despesa e custo ao mesmo tempo, né? Simplificando. Então, uma vez que você entendeu o que é receita, uma vez que você entendeu o que é despesa e custos, você vai conseguir achar um resultado. Não interessa se é o formato contábil. Quem tem que se preocupar com a linguagem contábil para apresentar ela adequadamente é o contador. Você tem que se preocupar em ler essa informação. Não necessariamente conhecer todo aquele modelo ou todos os tipos de modelo, mas perceber o quanto aquilo influencia a sua atividade, a sua tarefa. E fazer esse diálogo. Né? Ah, não entendi, mas de onde que veio essa receita aqui? Porque para mim o faturamento é outro. Porque o meu controle de caixa está diferente, o meu financeiro apresenta uma outra informação. Aí tem que ir cruzando essas informações, ajustando as práticas e políticas, justamente para que haja um fluxo de informação adequado e a tomada de decisão aconteça de maneira ideal, né? Perfeita ou justa, pelo menos, de acordo com o que se tem de informação. Beleza? Posso interromper aqui? Aí. Ficou alguma dúvida, alguma coisa em específico? Para amanhã eu vou passar a atividade 2, que seria uma continuação desse exercício com as variações, tá? Para vocês poderem praticar aí do zero, né? E aí essa parte do outro cenário, do cenário 4 aqui, do 5, da questão 5, com o cenário 1 e 2, né? Eu explico na próxima aula também que a gente for conversando, porque agora é só essa prática mesmo, interpretação e apresentação daquilo que você entendeu. Certo. Nenhuma dúvida? O bom é que o Excel, tu só digita lá, ele manda tudo, né? Só que eu particularmente aprendo mais na escrita mesmo. Então, pode fazer. Pega o Excel, às vezes só na dúvida olha a fórmula, né? Porque, inclusive, essa planilha aqui eu criei, assim, eu fui construindo ela de acordo com o que eu queria apresentar para vocês, né? Aí, às vezes, você vai fazendo à mão até o próprio markup, ponto de equilíbrio. Fazendo à mão, você entende o cálculo e quando você entende o cálculo, você consegue adaptar ele do jeito que você quiser, né? Eu particularmente prefiro assim também. Eu não consigo, por exemplo, aprender para ensinar se eu não tiver essa lógica completa do processo. Ah, mas e se eu mudar isso aqui? O que acontece? Se eu mudar isso aqui, o que acontece? Aí isso me permite criar essas variações que a gente tem na aula. Então é bom que você treine assim também. Exatamente. Karen, alguma consideração? Acredito que não, professor. Que nem a Adriele falou ali. Eu também aprendo melhor se eu escrever, se eu fazer, e geralmente é ali que surgem as minhas dúvidas, né? Eu geralmente não tenho dúvidas pontuais na hora da apresentação da aula. Mas eu vou tentando fazer, e aí qualquer coisa eu reassisto a aula, eu mando mensagem, alguma coisa assim. Beleza, perfeito. Então começa por esse, que daí eu já vou postar aqui essa planilha, tá? Vou fazer isso agora já. E aí depois, amanhã, como a gente teria uma aula, né? Que vai ser uma aula gravada, digamos assim. Aí vocês vão ter um novo exercício, tá? Tendo vídeo, não tendo vídeo, pega lá o exercício, pega para fazer. Se não der no sábado, no domingo, né? Dependendo aí do horário que eu coloco. Se não der no domingo, tá? Tiver muito cansado, pega durante a semana, reserva um tempo aí, vai se organizando. Só não deixa de fazer, porque daí isso vai, na prova, eu quero apresentar para vocês uma dessas e só cobrar as questões objetivas, né? Então, só que você vai ter que ter feito o cálculo antes, entendeu? Então, aí já feito os exercícios, você não vai ter dificuldade para questões avaliativas, por exemplo. E espero que seja útil esse conhecimento, né? Bom, obrigado. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite.